pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos trazer um tema bem interessante, que é a TAP, né, o termo de abertura do projeto. Como sempre, nos nossos documentos, gostamos de deixar um cabeçalho bem limpo, bem montado. Do lado esquerdo ali, a logomarca da sua empresa, da sua instituição, da sua área, como bem queira. No meio, o nome, termo de abertura de projeto, pode complementar aí com o projeto tal, descrevendo o projeto. Ali à direita temos o numerador de páginas. Nós temos uma página, a primeira página de 4 páginas que tem o documento. A versão, que é muito importante para você saber qual foi a última atualização. A data de criação do documento, data da próxima revisão. Quem criou, quem é o responsável pelo documento ou pela área, quem é a área responsável. Abaixo nós temos aqui um sumário. Deixa eu parar um pouquinho. Voltando aqui, para que serve esse termo de abertura do projeto? Para você apresentar o projeto que você quer entregar à sua área, à sua empresa, a quem é de direito, as partes interessadas. Apresentar o que você tem de problema, o que você apresenta de solução, e definir todo o escopo desse projeto dentro desse documento. Pessoas, valores, riscos, deficiências, entregáveis, o que você espera depois, tudo isso. Então tem que ter nessa TAP, que é o termo de abertura, e o board vai ter que dar o aceite ou não para a execução desse projeto. Então, voltando aqui ao sumário, é importante para você se localizar dentro do documento. Então, temos aí o objetivo, situação atual e justificativa do projeto. Então, o que você tem e qual a justificativa para você fazer esse projeto, realizar esse projeto. Os objetivos SMART aí, e os critérios de sucesso do projeto. Estrutura analítica do projeto, fases principais entregas, principais requisitos das principais entregas ou do produto que vai ser entregue, os marcos, as partes interessadas no projeto ou os stakeholders, as restrições, as premissas, os riscos e o orçamento do projeto. Então você tem aqui de um lado em ordem crescente a numeração, aqui a descrição e aqui em qual página que está cada item desse, para você, se precisar, saber se localizar, beleza? Então, os objetivos desse documento, quais são? Aí você vai descrever de acordo com o projeto que você estiver abrindo aí, ou iniciando, ou no afã de iniciar. Então, vai descrever, esse projeto tem o objetivo de sanar os gastos da área XPTO, instalando um programa ABC para minimizar os gastos, aumentando aí a receita em tantos por cento. Então, um exemplo, tá, gente? Então, você vai colocar aí qual é o objetivo. O objetivo desse documento é mostrar às partes interessadas qual a deficiência da área e o que esse projeto pode entregar de valor. Então vai depender aí da sua do que você tem que detalhar aí como objetivo e do tipo do projeto e qual é o objetivo dele mesmo. Situação atual e justificativa do projeto. Então você tem uma situação atual, você tem uma área que está realizando um serviço braçal que utiliza aí 30 pessoas, um exemplo, e existe uma aplicação que você precisa instalar e vai reduzir aí o headcount, né, a quantidade de pessoas aí trabalhando em 50%, o valor
vai gerar uma receita aí de 50 mil mensais, 100 mil mensais, e causando mais transparência e mais robustez no processo, enfim. Então, você tem uma situação atual que é um problema, ou que não tem uma solução imediata, mas você tem uma solução que é a implantação de alguma coisa, a instalação desse projeto. Então você justifica ali o porquê da realização desse projeto. Forma clara, objetiva, direta, lembrando que board ou alta gestão, eles entendem números. Não adianta você ficar enchendo linguiça e não apresentar números concretos, você vai sair de lá escorraçado, porque ninguém vai nem te dar assunto. Então lembre-se, quando for apresentar algum documento para o board, texto claro, definitivo, preto no branco, números em cima de números, beleza? Então, objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto. Então, em cima, na situação atual, nós temos ali o que está acontecendo e por que eu preciso realizar esse projeto. Então, onde eu vou querer chegar com esse projeto? Vou descrever aí os benefícios esperados, vou detalhar, como eu disse, de forma clara e concisa, com números comprovados, os objetivos SMART e os critérios de sucesso relacionados. Então, SMART aí é uma abreviatura, tá, gente? Específico, mensurável e tal. Então, precisa ser muito claro, como eu disse, bem sucinto e bem claro. A estrutura analítica do projeto, ou simplesmente EAP, são as fases e principais entregas. Então, inclua uma versão inicial da estrutura analítica do projeto, ou EAP, com as fases do projeto e suas principais entregas. Então, nós temos aí estratégia, que é a fase 1. Você vai definir como você vai realizar esse projeto nessa fase de estratégia. Então, aí você detalha melhor 1.1, definir a forma ou formato da equipe de trabalho, quantas pessoas, quais os tipos de profissionais, quais a senioridade deles, enfim. Entrega 1.2, definição formal aí da estrutura do projeto, áreas, papéis e responsabilidades. 1.3 é a matriz de papéis e responsabilidades, que é a nossa matriz RAS, que já tem um outro vídeo falando sobre ela. Depois vem a apresentação e pode ter outras entregas aí dentro da fase de estratégia. Você vai definindo isso aí. Na fase 2, fase de estruturação de sistemas. E vai colocando a entrega, definição do método A, B, C. A metodologia que eu vou utilizar vai ser baseada em IT, em COBIT, em, sei lá, ISO 27001, 27101, enfim, vai depender do tipo do projeto novamente que você vai estar realizando e o que você precisa de framework aí de modelagem para realizar aí esse EAP ou realizar esse projeto. Então, dentro da EAP você vai detalhar as entregas. Principais requisitos e das principais entregas ou dos principais produtos. Então, vem aqui a parte das fases, né, do projeto. Documente aqui os principais requisitos dos produtos ou das entregas, né, as fases a serem atendidas dentro da EAP, que a gente falou ali acima, que é a estrutura analítica do projeto. Então, na fase 1, como dissemos ali, a estratégica,
a estratégia. Fase 2, os requisitos. Fase 3, análise. Tudo é exemplo, tá, gente? Então, mas você pode se basear nisso aqui para realizar o seu projeto. E vai depender do tipo do projeto. Fase 4, os planos de ação. Planos de comunicação. Então você tem que saber quem que precisa ser comunicado, se são as áreas, se é a alta gestão, se são as equipes. Então esse plano de comunicação precisa ser bem definido. A fase 6 aí, a governança desse projeto. A fase 7, a avaliação final. Pode ter outras fases, tá, gente? Eu defini essas aqui, mas você pode criar quantas fases forem necessárias para o seu projeto. Os marcos, então, relacione os principais marcos do projeto. Então, o que são marcos? São os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou as principais entregas. Exemplo, com um grupo de processos baseados na metodologia otimizada. Como eu disse, vai depender do tipo de projeto e da metodologia que você vai precisar utilizar, qual framework que você vai utilizar para realizar esse projeto. Baseado em qual framework? Então nós temos as fases aqui, ó. O início, qual é o marco? O projeto foi aprovado pelo board. Segunda fase, planejamento, plano de gerenciamento do projeto aprovado. Linhas de base de baixo custo, prazo, escopos. Próxima fase, execução, monitoramento e controle, né? As entregas de validade. Aqui na frente você vai botando as datas desses marcos, tá, gente? Dentro de cada marco desse, tem uma infinidade de atividades ali que você vai estar executando para fazer a entrega dessas fases. Aqui embaixo vem o encerramento, né? Projeto entregue encerrado, contrato encerrado, transição do projeto para operação concluída. Então, para cada marco tem uma fase e a previsão de entrega. Beleza? Então, outras fases aqui, ó, apresentação do projeto para os stakeholders. Qual a previsão? Tal. Então, partes interessadas do projeto. Quem são as partes interessadas? Os stakeholders, ou as partes interessadas, é todo mundo que precisa estar ciente daquele projeto, que vai ter benefícios ou interesses diretos ou indiretos naquele projeto. Então, defina aí os nomes, responsabilidades, nível de autoridade das principais partes interessadas ou os stakeholders do projeto, conforme o exemplo é recomendado. Veja documento de registro de partes interessadas, que a gente normalmente inclui aí em anexo. Inclua mais colunas que achar importante, veja o modelo acima para selecionar as colunas mais importantes para o seu projeto. Então, tem documentos que precisam ser anexados aí nessa TAP. Tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto. Então, aqui você precisa detalhar a empresa, o participante, qual a função desse participante. Você pode botar outras colunas aqui, vai depender do tipo de parte interessada, se está diretamente ligado à empresa, se é um terceiro, qual a função, pode botar o cargo, pode botar algum documento, algum período, vai depender da sua criatividade aí para incluir mais tabelas ou deixar simplesmente dessa forma. Fica a seu critério, não tem nada engessado, como eu disse, é o modelo que a gente acha melhor de trabalhar, mas você tem toda a liberdade de modificar. Restrições, então aqui relacione as restrições do projeto, ou seja, limitações aplicáveis ao projeto, a qual afetará o seu desempenho. Limitações reais, recursos, tempo de alocação de pessoas. Então, exemplo aí, ó, orçamento de 1.500.000. Ok? Então, esse é um exemplo, tá? Temos aqui outro exemplo. Prazo para finalização não deverá exceder a data XPTO.
Pode ter aqui. Não pode haver mais do que 10 pessoas trabalhando. Não pode ir de encontro à lei H e J. E as restrições vão ficar aí a seu critério e dependendo do projeto que você vai implantar. Não pode envolver dados pessoais, não pode utilizar mão de obra da empresa tal. Tudo isso são restrições. Agora, as premissas. Premissas, relações das premissas do projeto ou fatores considerados verdadeiros sem prova para fins de planejamento. Exemplo, disponibilidade de 50% do cliente durante os testes. Então você tem um headcount compartilhado, mas esse headcount é de uma outra área, ele tem que estar alocado aí no projeto 2 horas por semana, 10 horas por semana, então a 50% do tempo dele. Então vamos lá, ter um focal, né, um usuário-chave na área para suporte e realizar testes necessários. Ter pessoas dedicadas na condução do projeto, liderança e coordenação. Então, quanto de tempo que ele tem que ficar alocado no projeto? 10 horas semanais, 20 horas semanais, 10 horas mensais, vai depender do projeto. Quais os riscos que tem mapeados nesse projeto? Risco de não engajamento das áreas de negócio, falha no mapeamento dos processos, budget insuficiente para a realização das ações adequadas, ou seja, o dinheiro levantado, calculado aí o custo do projeto pode dar errado, porque pode dar algum desvio durante o projeto, pode precisar alocar mais recursos. Então, esse é um risco que tem que estar mapeado. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer, mas se há a possibilidade de acontecer, ele tem que estar descrito aqui e o board ou os aprovadores precisam saber disso. Orçamento do projeto, estimativa preliminar aí dos custos do projeto, representado pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para aprovação financeira do projeto na formação de linha de base dos custos. Então, o board ou os aprovadores precisam estar ciente de quanto esse projeto vai custar para eles. Então, a versão, data, controle, criação de documentos. Esse aqui embaixo. Assim, vamos lá. O controle de versão. Nós temos a versão 1.1, data tal, quem foi o autor, criação do documento ou revisão. Aqui, versão do documento 1.1, quem foi o autor e qual é a fase aqui, atualização do documento. E embaixo, como eu disse, a assinatura para as aprovações desse projeto. Se não tiver uma aprovação, você não pode seguir com o projeto. Então, participantes, patrocinador do projeto, quem foi o board lá, o diretor, o presidente, né, o nome, a assinatura e a data dessa assinatura. O gerente do projeto, nome, assinatura e data. Beleza? Então, essa é a nossa TAP, o nosso termo de abertura do projeto. Se você está fazendo um projeto bem formal, ele vai ter que constar nele esse documento. Então, nós vamos ficar por aqui. Me coloco à disposição aí se tiverem alguma dúvida relacionada a esse documento, ao preenchimento, à forma. Se precisarem do modelo, é só me pedir por e-mail ou na descrição aí dos comentários. Pode me solicitar que eu envio para vocês. Não tem problema nenhum. No mais, agradecer a vocês por assistirem mais um vídeo. E curtam aí esse vídeo, se inscrevam no canal quem não é inscrito. Compartilhem. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.